cantamos o céu, celebramos o céu. Aliás, se existe algo que tem estado ausente do coração e da mente do povo de Deus, e eu diria, estou fazendo inclusive um estudo sobre isso, aquilo que envolve, aquilo que tem envolvido a mente, não apenas da humanidade secular, das pessoas seculares sem Deus, sem religiosidade, sem espiritualidade, mas também aquilo que tem afetado de alguma maneira, atingido, alcançado as mentes dos filhos e filhas de Deus. Mas isso é para um outro momento, porque isso está exigindo um pouco mais de estudo a respeito disso, para nós termos mais consistência na nossa exposição. Hoje eu quero, aliás, compartilhar com os irmãos, aproveitando o ensejo do momento em que nós estamos vivendo, a nível de escolha de liderança para a nossa nação, para o nosso país, eu gostaria e vamos caminhar junto com ouvindo uma proposta que nos foi feita pelo apóstolo Paulo, para que nós entendamos como igreja qual o espaço em que nós como igreja, cada um de nós, tanto coletivamente como instituição, assim como na nossa individualidade, nós devemos ocupar para que venhamos a exercer a nossa influência no mundo em que nós vivemos. Repito, somos cidadãos celestiais, porque nascemos em Cristo Jesus, somos peregrinos neste mundo, mas também somos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, e temos a nossa responsabilidade, assim como o nosso privilégio de vivermos e sermos igreja no nosso contexto social, seja ele político, ideológico, financeiro, filosófico, enfim. Não podemos abrir mão disso. Mas antes de entrar propriamente no texto, eu quero fazer um convite para vocês. No próximo domingo, dia 4 de novembro, dia da ceia, às 10 horas da manhã, haverá a minha ordenação. Amém, queridos? A ordenação e a posse, ela se dará nesse dia. Se você ia viajar e puder fazer um esforço de não ir, esteja aqui. Queridos irmãos, são 40 anos ou mais no aguardo deste momento. Em outros momentos dentro do ministério, convidado para fazer parte de ministérios não batistas, a minha resposta sempre foi como a resposta da minha mamãe. Minha mamãe faleceu aos 99 anos. E pelo menos aos 95 eu perguntava para ela: mamãe, Dona Maria, tu és crente evangélica? Sou, meu filho. Tu és batista ou não? Batista até morrer. Ela respondia: conheci Jesus da Igreja Batista, sou membro da Igreja Batista e amo a minha igreja, independente das deficiências que ela tenha. E foi assim que a nossa mamãe veio a falecer e nos ensinou alguns princípios, e um deles eu queria compartilhar com vocês. A nossa mamãe sempre nos ensinou a fazer parte daqueles que constroem a igreja e não atrapalham a sua construção. A nossa mamãe sempre nos ensinou também a respeitarmos a liderança e nunca exercermos qualquer tipo de competição ou busca por notoriedade, porque ela nos ensinou um princípio que é um princípio da palavra de Deus. Minha é a glória, assim diz o Senhor dos Exércitos, e eu não divido ela com ser humano nenhum. A nossa mamãe também nos ensinou aquilo que João Batista declara a respeito de Jesus: importa que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Então, com base nesses princípios, nós aprendemos a amar a Igreja Batista, nunca abraçamos nenhuma outra linha doutrinária. Sempre dizemos a seguinte frase: se um dia o Todo-Poderoso, o Eterno, nos separar no seu devido tempo e nos colocar dentro do ministério, será da Igreja Batista, e entraremos
pelo concílio, pela ordenação, pelo estudo, porque queremos entrar pela porta da frente. Não queremos pular o muro ou entrar pela porta do fundo. É assim que cremos. E nesse período, já 1 ano e meio que tenho estado com os irmãos, Deus tem surpreendido o nosso coração, o meu coração particularmente, porque tem me ensinado a amar a sua igreja e a pastoreá-la de uma forma cuidadosa, zelosa, amorosa, firme, porém amável, tratável e desenvolvendo relacionamentos. Graças ao bom Deus, e aí eu incentivo você, principalmente você jovem, se Deus um dia falou ao seu coração que pretende usar você efetivamente no ministério da sua palavra, seja na pregação, no ensino, guarde isso bem bonitinho, bem guardadinho no seu coração, porque Ele vai te honrar. Aos 16 anos de idade, 17 anos, nem ao menos estava efetivamente envolvido com a Igreja de Cristo Jesus. Me lembro claramente quando o Senhor soa no nosso coração, mesmo na solidão da alma de um adolescente, um jovem, já iniciando a sua juventude, Deus sussurra no nosso coração: um dia tu comunicarás uma grande verdade à humanidade. E naquele momento não fazia sentido, porque tudo parecia conspirar em relação a esse objetivo. Mas sempre guardamos no nosso coração que Deus cumpre, Ele é fiel em cumprir tudo aquilo que Ele nos promete. Os anos passaram e nós estamos aqui agora oficialmente, já a partir de domingo, já estamos há 1 ano e meio, efetivamente, integralmente, participando da Igreja Batista Boas Novas, mas oficialmente isso acontecerá no próximo domingo. Declaro a vocês que os próximos anos tenho pedido ao Pai Eterno para que os meus anos sejam gastos aqui, chorando com você, se alegrando com você, vendo seus filhos nascerem, contribuindo de alguma maneira para que o teu casamento melhore, para que tu encontres o teu trabalho, encontres a tua dignidade, para que a tua espiritualidade possa crescer. E a minha oração é que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia, porque para tal tarefa nenhum de nós somos dignos ou capazes, mas a nossa capacidade vem do Senhor e é para total e absoluta glória dele. Amém, amados? Agora eu vou fazer uma oração com vocês e logo em seguida eu vou ler o texto e aí vamos comentar sobre o nosso tema da noite. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar com a tua igreja nesta noite e poder compartilhar a tua palavra, tua rica, preciosa e esclarecedora palavra, viva e eficaz, que penetra nas nossas mentes, nos traz entendimento, inteligência, discernimento e nos capacita a compreendermos toda a complexidade, seja ela do mundo espiritual, do mundo material, do mundo social, político ou ideológico. O Senhor nos traz, na tua palavra, informações precisas, fresquinhas e ao mesmo tempo firmes e esclarecedoras. E assim nós podemos viver na nossa individualidade e sermos uma igreja vitoriosa e uma igreja relevante, que faz a diferença no bairro, no município, na cidade, no estado, no país e no mundo. E é isso que nós queremos ser. Ocupar o espaço que o Senhor reservou para a tua igreja, cada milímetro dele, porque desejamos ser uma igreja poderosa, influenciadora, tudo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos agradecidos nesta noite e oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Durante muitos séculos a igreja viveu nas catacumbas, viveu nas rochas, e esse período ela foi perseguida, ela foi maltratada, foi judiada, ela sofreu inúmeros embates para sucumbir o seu poder, a sua influência e a sua notoriedade sobre a humanidade. Mas nós sabemos pela história que logo em seguida vem a sujeição, o Império Romano se submete à influência da igreja cristã através
conversão, chamada conversão do imperador Constantino, e ela então, aquela igreja que vivia escondida, maltratada, ela é agora a linha de frente do Império Romano, ela é adotada como a religião oficial do Império, e a partir daí a igreja passa a comungar com o sistema dominante, o sistema de governo. Muito bom, aparentemente, porque enquanto ela era uma igreja subversiva, perseguida e maltratada, de fato, Paulo poderia dizer: ninguém declara que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo, porque o que estava em jogo no momento da profissão e da declaração é que havia um posicionamento contrário a toda liderança, a todo sistema dominante naquele momento. Mas a partir do momento em que a igreja ela é adotada, o cristianismo é adotado como a religião oficial do Império Romano, há uma frouxidão e a igreja então se corrompe, e aí vem toda a montagem da hierarquia clerical, e aí vem a venda das indulgências, e aí vem o conchavo com os reis, com os nobres, e aí vem o sucumbir da cultura, da arte, do pensamento livre, e o mundo passa então por um período de trevas. Obviamente que tudo isso fez parte da história da igreja até que vem a reforma. Na reforma nós então adotamos a seguinte postura de uma separação radical extrema entre igreja e Estado. Saudável, sim. Necessário, sim. Porém, precisamos entender, como pessoas inteligentes que somos, que não existe uma maneira de nós vivermos sem a influência ou a participação nas decisões de liderança, nas decisões políticas, nas decisões a respeito de como seremos gerenciados, administrados. Nós, como Igreja Batista, temos o lema de separação absoluta entre igreja e Estado. Claro. Sabe por que adotamos radicalmente essa postura? Porque respeitamos vocês, cada um dos irmãos, respeitamos o seu livre-arbítrio, respeitamos o seu direito político de escolher quem a tua consciência apontar. Não adotamos uma postura de púlpito ou cátedra ou à frente ou à liderança a estarmos conduzindo as suas mentes, fazendo-os como moeda de troca. Não, absolutamente. Mas, amados, nesse contexto de gestão, nesse contexto de liderança, nesse contexto de ações sociais que venham trazer benefício para o país, a cidade, o município ou o estado, nós precisamos participar. Temos a obrigação de participar. E agora eu quero ler o texto para vocês, onde o apóstolo Paulo orienta Timóteo em como ele deveria orientar a igreja, qual a postura saudável, equilibrada e correta que a igreja precisa ter, ocupar, seja ela como instituição ou como pessoas na minha e na sua individualidade. Não podemos ser omissos. Mesmo depois da reforma, a igreja passou a cantar demasiadamente o céu, como cantamos agora há pouco. E ela então passou a ser rotulada como uma igreja alienada, uma igreja desinteressada das questões sociais, ideológicas e políticas. E o mundo sofreu com isso. A sociedade padeceu com isso. Porque tudo que diz respeito à existência humana, tudo que diz respeito a questões que envolvem pessoas e grupos de pessoas, a igreja sempre fez parte, amados. Ela sempre fez parte. E essa orientação que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo, ela diz respeito a nós entendermos que nem o conchavo do primeiro, do segundo, terceiro, quem sabe do quarto século, que foi até o século 11º, e vem até os nossos dias praticamente, nem esse conchavo, também nem a alienação, nem a indiferença no que diz respeito às questões sociais. E é interessante isso porque
a linha tênue que separa entre ideologia política e interesse por questões sociais que venham contribuir para o bem-estar de todos, elas caminham ali muito próximo. E se eu e você não tomarmos cuidado, nós vamos estar fazendo o que muitos de nós fizemos ao longo desse período. Vamos estar ocupando posições ideológicas, políticas, sem entender a complexidade no que diz respeito à gestão pública, no que diz respeito à história de uma nação, no que diz respeito à implantação de uma democracia, no que diz respeito ao desenvolvimento cultural, mental de um povo ou de uma nação. Então a Escritura nos coloca exatamente na linha do equilíbrio, aonde nós vamos compreender qual é o meu, o teu, o nosso lugar como igreja. E eu vou ler o texto. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo de 1 a 5. Antes de tudo, ou seja, Paulo já inicia a sua fala dizendo: em primeiro lugar, Timóteo, antes de qualquer preocupação, antes de qualquer anseio, antes de qualquer proposta, antes de qualquer deliberação, antes de tudo eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E agora ele começa a colocar que essa súplica, ela é para todos, sem acepção de pessoas. E ele começa então a descrever quais os grupos que ele queria que Timóteo ensinasse à igreja que estava nascendo, para que a igreja tivesse essa preocupação, essa prerrogativa na sua proposta de abençoar a humanidade. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos, o objetivo era esse, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, sem acepção de pessoas, tá? E cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém, queridos? Volto a repetir. Quando nós exageramos na busca pela transcendência, pela espiritualidade, nós passamos a cantar o céu, desejar o céu, anelar o céu, e até encontramos textos que podem corroborar com este pensamento, os quais, por exemplo, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, haveria toda uma legião de anjos para me defender, respondendo a Pilatos: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Pegamos alguns textos na vida, tiramos do seu contexto e fazemos desses textos base para nos tornarmos pessoas alienadas, descompromissadas, indiferentes ao sofrimento humano, indiferente aos sofrimentos daqueles que não conseguem uma cirurgia, indiferente aos sofrimentos daqueles que não conseguem trabalho porque não há oferta de trabalho, indiferente ao abuso, seja das mulheres, dos menores ou dos idosos. As questões humanas e sociais, elas passam a não fazer parte da pauta das nossas preocupações. Nesse contexto, nós nos tornamos uma igreja ineficaz, ineficiente, porque, como aprendemos nessa manhã, a fé verdadeira em Cristo Jesus é aquela que nos move, nos impulsiona em direção à eternidade, em direção ao céu, em direção ao reino de Deus, mas nos move também em direção ao nosso próximo, ao nosso semelhante, àqueles que estão à nossa volta. É por isso que Jesus resume os mandamentos em 2: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não podemos
em hipótese alguma, criar mecanismo de relações próximas e íntimas com o sistema político, porque isso corrompe, isso faz com que usemos a igreja de Jesus sublime, nobre, elevada, amada, como moeda de troca. Isso não podemos fazer. Porém, nós como igreja de Jesus Cristo, temos o nosso papel e o nosso espaço que Deus espera que nós venhamos a ocupar. Quando José foi para o Egito, ele ocupou o seu espaço dentro do sistema político que comandava aquela nação. Quando Moisés esteve lá também, ele também ocupou o seu espaço. Quando Daniel, junto com seus amigos, foram para aquele lugar, eles ocuparam o seu espaço. E ali eles fizeram a diferença. Quando Neemias foi copeiro do rei, ele também ocupou o seu espaço. Então, amados, não há como nos anularmos nesse sentido. A questão é como nós vamos ocupar esse espaço e de que maneira Deus nos propõe para que ele seja ocupado. E hoje eu diria para todos vocês e aqueles que nos assistem pela internet, é tempo da Igreja de Jesus estabelecer objetivos nobres na vida dos seus jovens, dos seus filhos, das suas crianças. É tempo de ensiná-los a fazer universidades de gestão públicas, leis internacionais, comércio internacional, direito, ocuparmos espaço na sociedade onde poderemos influenciar de maneira exuberante e poderosa, sendo advogados, juízes, desembargadores, também vereadores, gestor público, deputados estaduais, federais, municipais, vereadores, prefeitos, governadores. Não pode? Pode sim, amados, desde que nós olhemos para as posições que os homens de Deus ocuparam dentro desse contexto e qual foram as características que pontuaram a vida destes homens e os fizeram fazer a diferença em reinos poderosos, como foi o caso de José, que com a sua habilidade poupou toda uma nação e posteriormente abençoou também o povo de Israel. É tempo, igreja, é tempo de sairmos da mediocridade da nossa sobrevivência, mera sobrevivência. É tempo de pararmos de nos alegrar simplesmente porque os nossos filhos não fazem adesão ao consumo de drogas. É tempo de entendermos que o Deus Todo-Poderoso quer que ocupemos espaço nessa sociedade, neste país e nessa terra, levantando a bandeira do Evangelho de uma forma contundente, forte, transformadora, como foi a igreja primitiva. Aonde chegavam, havia revolução, havia mudança de pensamento. Aliás, os próprios historiadores declaram que um dos fatores que contribuiu para que a queda do Império Romano se desse o fabuloso Império Romano. O mundo é Roma. E esse império se esbarrou num grupo de pessoas que dizia: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E em dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eles diziam: César é rei, Senhor absoluto é Jesus Cristo, o Rei da Glória. E isso fez toda a diferença para que houvesse mudanças radicais e extremas. Amados, o apóstolo Paulo aqui escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, desafia o povo para que eles ocupem o seu lugar neste mundo, nessa sociedade. E esse lugar, ele deve ser ocupado não apenas com uma bandeira do seu país ou da sua nação levantado na Avenida Paulista ou em qualquer outra parte do Brasil. Pode haver esta bandeira, deve haver essa bandeira, mas há uma bandeira maior e mais relevante que precisa ser levantada. E essa bandeira é a bandeira da súplica. Ensina ao meu povo, Timóteo, que o que vai fazer a diferença
a maneira pela qual eles farão a diferença em seus governos, líderes, magistrados, juízes e todos aqueles que podem trazer e promover a paz e a tranquilidade para eles. A bandeira que eles devem levantar é a bandeira da súplica. A bandeira da Paulista pode ser levantada, mas a bandeira da súplica precisa ser levantada aqui, porque é ela que vai fazer toda a diferença. Amados, quantas vezes potestades, dominações, principados pairam sobre nações, e a ação deles, ou dessas potestades ou forças malignas, faz com que magistrados se corrompam, governadores e presidentes, intelectuais, filósofos e pensadores fiquem mergulhados nas trevas, inteligência humana elevadíssima, mas incapacidade de gerenciamento, porque é corrompido por ações malignas. E aí entra eu e você ocupando o nosso espaço com súplicas. E a súplica corresponde não apenas a um mero desejo emocional em ver uma necessidade social, ou de fome, ou de trabalho, ou de dignidade. A súplica não é uma mera declaração de coitadinho do povo brasileiro. Não, absolutamente nenhum povo é coitado. Todo povo tem a sua dignidade, dos indígenas aos europeus, aos sul-americanos, aos asiáticos ou os da Oceania. Todo povo tem a sua dignidade. E o que nós, como povo de Deus, precisamos entender é fincarmos o nosso pé ali na brecha da oração, conforme nos diz a palavra de Deus, e levantarmos súplicas. E súplicas é: ó Deus, tem misericórdia do meu povo, tem misericórdia da minha nação. Não é desse país, é do meu país. Não é desse povo, é do meu povo. Não é dessa gente, é da minha gente. Nordestino, mato-grossense, sulista, nortista. Levantar o clamor, ocupar o espaço, o qual Paulo orienta que a igreja de Jesus deve ocupar é essa. Pai eterno, que as rebeliões de Belém do Pará cessem, que a violência e a dominação, as potestades que dominam os presídios, na tentativa de construir um poder paralelo, produzindo medo, insegurança, pavor e pânico em nós. Pai eterno, repreende essas potestades, tem misericórdia de nós, nos dá a devida sabedoria, Senhor, para que cada um de nós, de igreja individual, vivendo na nossa individualidade, possamos no nosso local de trabalho, ao invés de nos preocuparmos com o nosso conforto e o nosso bem-estar, e o nosso sucesso, e o nosso foco no cumprimento das nossas metas, mesmo que tudo isso seja legítimo, mas ao invés de estarmos centrados nisso, o nosso foco, o nosso clamor é: Pai eterno, tem misericórdia da empresa a qual eu faço parte. Os diretores, Senhor Deus, a gente percebe que eles são descompromissados. Tem misericórdia e dá visão a esses homens, para que haja emprego, dignidade e sustento para as nossas famílias. Senhor Deus, o nosso sistema de saúde é falido. O nosso sistema de aposentadoria está a caminho da falência já decretada. Que os nossos governantes em Brasília tenham o senso crítico e justo para tratarem desse assunto que afeta tão diretamente cada um dos meus irmãos e irmãs brasileiras. Senhor Deus, quero clamar ao Senhor para que haja trabalho, para que os nossos homens, os nossos jovens tenham o seu primeiro emprego, as nossas mulheres possam cuidar dos seus filhos em paz e tranquilidade, sabendo que os seus maridos estão sustentando seus lares, que não haja síndrome de pânico, de medo, de depressão ou sentimentos de derrota e fracasso. Mas, Senhor Deus, para que isso aconteça, nós clamamos ao Senhor como igreja, para que o Senhor esteja iluminando os nossos governantes em Brasília,
aqui no estado de São Paulo, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados estaduais, federais e municipais, que cada magistrado, Senhor Deus, seja alcançado pela influência do Teu Espírito Santo, que é um espírito de justiça, de paz e de integridade. Isso é clamar a Deus, amados. Não adianta, queridos, não adianta você poder viajar para a Europa 3 ou 4 vezes por ano, se a tua nação não for alcançada pela igualdade, pelo equilíbrio e pela prosperidade geral. Não adianta. Tu não encontrarás conforto porque tu és brasileiro, tu não és europeu, tu és tupiniquim, tu não és americano. Portanto, a minha e a sua oração, o meu e o teu clamor, deve estar voltado para essa nação. Pai eterno, tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Cada comunidade que vamos, aonde podemos contemplar a falta de perspectiva, a falta de sonhos, cada jovem encostado nos cantos dos muros, nos guetos das comunidades, vivendo tão somente do manuseio, da venda e da negociação de drogas, porque muitas vezes não há perspectiva, ou foi-lhes roubado a perspectiva e a capacidade de sonhar. Clamar a Deus. Paulo diz: clame, povo de Deus, e ocupe o seu lugar. Pare de murmurar pelas redes sociais. Chegue diante do Todo-Poderoso e coloque o seu clamor, a angústia da sua alma, em atravessar noite adentro, dizendo: Pai eterno, que haja justiça social no nosso país. Repreende as potestades que estão sobre Brasília, a qual foi construída e consagrada ao Deus Sol do Egito. Porque é assim que é a história de Brasília. Há muitas potestades e forças malignas ali, e são elas que obscurecem, insensibilizam, endurecem o coração daqueles homens, muitas vezes inteligentes e capazes, mas desprovidos de discernimento, generosidade, zelo pelo seu povo e pela sua nação. Levantem, ensine a igreja de Jesus, Timóteo, e te oriento isso como um filho querido. Ensine a igreja de Jesus para que eles se façam súplicas, para que eles façam orações, para que eles não vivam de forma egocêntrica, olhando apenas e tão somente para suas próprias vidas, porque eles são cidadãos e cidadãs de 2 reinos, são cidadãos e cidadãs de 2 nascimentos, o nascimento humano, natural, e o nascimento espiritual. São cidadãos deste mundo, mas cidadãos também celestial. Mas, como cidadãos deste mundo, a igreja de Cristo Jesus, o corpo de Jesus na face da terra, precisamos ocupar desesperadamente o nosso espaço. Não podemos ficar na defensiva, porque não são as portas do inferno que virão contra nós, elas é que não prevalecerão contra nós. É o contrário. Não é a igreja se recuando, temerosa, com medo, passiva, indiferente. Não, é a igreja avançando, ocupando espaço, estabelecendo tronos, levantando súplicas. Aonde a violência impera no teu bairro, na tua cidade ou na tua vizinhança, você levanta tronos de louvor, adoração e exaltação ao Deus eterno e invocação do seu nome. E ali a bênção de Deus se manifesta. Porque de repente o teu vizinho está ao lado, desejoso de se jogar do 25º andar, e a tua oração vai fazer toda a diferença, porque eu e você como igreja estaremos ocupando exatamente o lugar que Deus determinou para que nós ocupássemos, o lugar da súplica, o lugar da oração, o lugar da intercessão, o lugar aonde nós vamos colocar toda a nossa energia, toda a nossa expectativa, rogando e clamando ao Pai eterno para que haja diferença, para que haja mudança, para que haja alterações nas leis, nas formas de governo, e que tudo caminhe para o bem-estar social, político, econômico, religioso, espiritual, e assim nós teremos paz e tranquilidade.
Queridos irmãos, se lá no passado a igreja errou quando fez conchavo com o sistema dominante, e isso perdurou até bem próximo de nós, e se num dado momento a igreja entendeu que ela deveria se isolar completamente disso, ou dessas questões, porque a nossa pátria está além, porque somos peregrinos neste mundo, e tantos outros textos que nós nos baseamos, Deus nos chama de volta e nos diz o mesmo que ele disse para aquele endemoniado gadareno: volta para a tua terra, volta para junto dos teus e conta para eles, diz para eles o que Deus tem feito por você. Quando ele queria, quem sabe, acompanhar Jesus para o Monte da Transfiguração, Jesus diz: volta para o vale, porque é lá que eu quero ministrar a bênção sobre este povo. Povo esse que não sabe discernir a mão esquerda da mão direita. Povo esse que precisa desesperadamente da presença real, eficaz, transformadora da igreja de Jesus Cristo. Súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Ações de graças. Interessante que o apóstolo Paulo diz: faça pelas pessoas ações de graças. Eu sei que para muitos de nós, o povo brasileiro, nós, povo brasileiros, somos meramente um povo carnal, um povo erotizado, um povo sem cultura, que tem a síndrome do vira-lata, um povo de pouca relevância. Eu sei que para muitos de nós, mais reclamamos da nossa nação e do nosso povo do que propriamente temos ações de graças diante de Deus. Pai eterno, eu agora digo nessa noite: Pai eterno, eu te dou graças por ter nascido brasileiro, um povo de coração, um coração generoso, um povo pacífico, um povo que não é dado às guerras, um povo que é dado à tolerância e à convivência, um povo que não é classificado por etnia nem por ideologia, um povo bondoso e generoso para ajudar uns aos outros, um povo amável e acessível, um povo bem aceito e bem recebido em todas as partes do mundo. Porque o Brasil é um celeiro de missionários, até pela cor da nossa pele, moreninha assim, ó. Somos um celeiro de missionários. Temos acesso em qualquer parte do mundo. Lugares em que o europeu não entra, nós entramos. Lugares em que o americano não entra, nós entramos. Porque gostamos de futebol, gostamos de esporte, somos um povo alegre, um povo que tem sol o ano inteiro. Com todas as mazelas, com todas as deficiências, com tudo aquilo em que de repente você diz: mas é um povo incompetente, é um povo inconsequente, é um povo que não persiste, é um povo que não tem projeto de vida, não pensa a curto, médio e longo prazo, é um povo imediatista, é um povo sem projeto. Você pode usar todos os termos pejorativos que você queira usar, mas nesta noite Deus diz: dê graça pelo seu povo, deem graças pela sua nação, deem graças pela potencialidade dessa nação, deem graças porque nos amamos uns aos outros, nos tocamos uns nos outros, abraçamos uns aos outros, somos um povo caloroso, afetivo, gostamos de ações filantrópicas, somos um povo que gostamos de abençoar os outros e muitas vezes somos até tapeados, enganados, mas não nos importamos, porque seguimos em frente dizendo para nós: pelo menos eu fiz a minha parte, eu fiz o bem, não importa a quem. É muito legal ser brasileiro, é muito legal ser brasileiro, e eu amo ser brasileiro. Não julgo você, nem avalio você pelo carro que você tem. Não olho para você e nem avalio você pela posição social que você tem. Não olho para você e classifico você pela cor da sua pele. Não olho para você e te admiro por aquilo que você tem ou possa ter. Não. O Pai eterno, aproveitando a sensibilidade e a amorosidade de nós, povo brasileiro, Ele tem nos ensinado a sermos um
um povo, uma nação exuberantemente amistosa, generosa, que se num dado momento alguém estiver sofrendo com o seu dedo, nós podemos levantar para socorrê-lo, para ajudá-lo, para atendê-lo nas suas necessidades. Súplicas pela nação, por todas as mazelas, por todas as diferenças, por todas as dificuldades e embates que ela tem. Orações pela nação e pelo povo, pedindo: Pai eterno, ilumine a todos aqueles que nos lideram, porque eu não tenho inveja da posição deles. Nós não os invejamos, nós os admiramos e os respeitamos, mas queremos tão somente, Senhor, é que o Senhor envie poder e unção do Teu Espírito Santo, para que cada canetada que o próximo presidente der, redunde em progresso, desenvolvimento, potencialidade e alcance um bom êxito. Tudo aquilo que nós precisamos como nação, para que não tenhamos menor abandonado, idoso rejeitado, para que não tenhamos mulheres sendo agredidas, violentadas nos seus direitos mínimos, para que tenhamos o máximo possível, Senhor, sobre a influência do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, do Teu Evangelho, homens íntegros, que sobrevivam com seu soldo, soldados, sejam no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que não sejam corrompidos pela malignidade da usura ou do dinheiro, mas que sejam os preservadores da ordem pública. Ó Deus eterno, Tu nos diz: igreja, ocupe este lugar, porque quando o meu povo clamar e orar e buscar a minha face e entender que uma bandeira pode ser levantada na Paulista, mas também uma bandeira forte e tremulante precisa ser levantada aqui, a bandeira do clamor. Quando o meu povo entender isso, eu farei grandes mudanças nessa nação. Nessa nação. Acredite, amados, acredite. Independente de quem assumir Brasília no próximo ano, Deus espera que nós ocupemos este lugar. Sabe por quê? Seja quem assumir aquela cadeira, precisa da minha e da sua oração. E se eles falharem, e se eles se corromperem, eles vão tremer diante da igreja, porque a igreja vai se levantar e vai dizer: Pai eterno, faça-se justiça, porque Tu és o justo juiz que julga os povos e as nações com equidade e justiça. Pai eterno, visita todos aqueles que estão conspirando contra o bem-estar dessa nação, do meu povo e da minha gente. Eles irão temer e tremer, porque haverá um povo, pé para trás, joelho no chão, que estarão clamando, estarão orando, estarão intercedendo, estarão buscando a bênção do Deus eterno sobre a sua nação, sobre o seu povo. E assim, amados, os nossos recursos hídricos não faltarão, os nossos recursos minerais não faltarão, o sol brilhará sobre nós, a prosperidade e a bênção de Deus brilhará sobre o nosso país, sobre a nossa nação, porque haverá a bênção de Deus que será ministrada como a chuva serena, como o orvalho que cai, e a bênção de Deus estará sobre nós. Você crê nisso? Você deseja isso? Você vai clamar ao Deus eterno, você vai suplicar ao Deus eterno. Quando a tua igreja marcar um momento de oração aqui, você vai estar, você deve estar, você deve procurar estar, porque como corpo, como igreja, nós estaremos nos reunindo aqui e clamando e pedindo a bênção do Todo-Poderoso. Quero ressaltar também, amados, apenas lembrando aos irmãos, que eu e você somos um povo tão bem-aventurado, tão feliz, que Deus nos coloca na vanguarda. Deus nos coloca à frente do nosso tempo. Deus nos faz enxergar aquilo que está oculto ao olhar do homem natural. E Ele nos coloca, nos dá a capacidade, quando nós oramos, quando nós suplicamos, quando nós intercedemos, quando nós levantamos ações de graças, Deus nos dará visão longínqua. E se porventura
tivermos que passar anos de escassez ainda, Ele proverá você. Quando você lê Jeremias capítulo 29, você vai ver Deus dizendo o seguinte, apenas para nós já caminharmos para o nosso encerramento. Entendamos, a proposta de Paulo para Timóteo, que deve ser a mesma proposta passada para a igreja, é ocuparmos o nosso lugar. Em ocupando o nosso lugar, Deus nos dará percepção. E a percepção é muito importante, porque é ela que nos vai ajudar a estabelecermos parâmetros, princípios e metas para as nossas vidas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando Deus nos alerta a respeito do futuro, Ele nos está dando a possibilidade de trabalharmos bem o presente para não sofrermos mais adiante. Se tivermos tempos de escassez, Ele vai estar nos alertando sobre essa questão. Olha como é interessante. Antes dos 430 anos o povo ia ficar no Egito, Deus alertou Abraão. Não foi para assustar Abraão, foi para que ele se preparasse. Antes do cativeiro da Babilônia, Deus alertou o povo judeu, ficará 70 anos. E olha como a questão é muito legal. Não entendendo isso, falsos profetas se levantaram dizendo: não, Jeremias, não haverá um jugo de 70 anos. Vou quebrar o teu jugo aí, que está sobre o teu pescoço, que é de madeira, para que o povo entenda. Ananias foi esse profeta lá no capítulo 29, para que o povo entenda que não é isso que Deus determinou. E aí Jeremias diz: você pode quebrar o jugo de madeira, Deus estabelecerá o jugo de ferro. Sabe por quê? Haverá 70 anos em que vocês ficarão no cativeiro da Babilônia. Vou orientar vocês, está lá no capítulo 29 de Jeremias. Vou orientar vocês: comprem, negociem, trabalhem, produzem, construem casa, plantem jardins, comam do seu fruto, casem-se, deem os seus filhos e as suas filhas em casamentos e progridam neste lugar. E tem mais, versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias. Ore por esse povo, mesmo que seja um povo ímpio e babilônico, um povo que não tem nada a ver com a fé em Yahvé que vocês têm. Orem por eles, para que haja prosperidade nessa cidade, neste povo, porque havendo prosperidade, vocês também prosperarão. Mas entendam, haverá 70 anos de escassez, e vocês deverão administrar, assimilar tudo isso, não viver murmurando da vida, não viver se queixando do seu país, dos seus governantes, se são bons ou são ruins. Se eu decretei, assim está feito, e estou alertando vocês para que vocês se coloquem na vanguarda e entendam: poupe mais, trabalhe mais, se reinvente profissionalmente, pare de se lamentar da profissão que já não existe mais, vá a campo, seja empreendedor, seja criativo na tua maneira de trabalhar, saia do teu comodismo, pare de pensar como antigamente, saia do saudosismo, se reinvente profissionalmente, porque haverá um tempo de escassez e vocês deverão se adaptar a ele, produzir dentro desse contexto, criar os seus filhos. Mas saibam vocês que um dia eu levantarei a minha mão, o Senhor disse. Sabe por quê? Porque os meus planos não são planos de morte. Os meus planos são planos de fazê-los prosperar e de torná-los uma nação abençoada. Passarão 70 anos, moverei a minha mão, tirarei vocês do norte, leste e oeste, tirarei vocês de todas as partes do mundo, trarei vocês a essa terra e haverá abundância. Mas os 70 anos vocês passarão. Portanto, amados, orações, súplicas, intercessões e ações de graças, também uma devida atenção, porque Deus nos coloca na vanguarda. Aquilo que o mundo sem Deus é pego no contrapé, nós com Deus já somos alertados. Isso é muito lindo, queridos. Para de viver a mesmice do teu evangelho, olhando o evangelho como um pensamento ou uma proposta pequena ou medíocre, que apenas te prepara para a eternidade. Não, o evangelho nos prepara para vivermos o dia a dia, a nossa profissionalidade, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, a nossa mentalidade evoluída, a nossa cosmovisão, capacidade de olhar e de entender o mundo em todas as suas nuances, com toda a sua complexidade, porque este é o evangelho de Jesus Cristo.
E é na proposta desse evangelho, na percepção do reino de Deus, é que nós vamos estar orando e pedindo a Deus, com súplicas, fazendo orações, intercedendo, levantando ações de graças pelo nosso povo, pela nossa nação, pela nossa terra, pela nossa gente, pela nossa cultura, pelo nosso jeitão de ser. Simples muitas vezes, mas terno, amável, acessível, bondoso e generoso, e que tanto encanta toda a humanidade. Amém, igreja? Vamos sonhar juntos? Vamos ocupar esse espaço que Deus estabeleceu para nós, e assim nós faremos toda a diferença e seremos uma igreja vitoriosa, bíblica, poderosa, cheia do Espírito Santo. Atenderemos os necessitados, atenderemos as crianças, vestiremos as crianças com ousadia, com garra, com determinação. Daremos as nossas contribuições, aumentaremos os nossos ganhos, sem medo de nos corrompermos com eles. Faremos aquisições, ampliaremos todo o nosso horizonte, porque declaramos ao Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno. E já somos uma igreja vitoriosa, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Agora, Pai Eterno, o que nós queremos fazer é que através de nós a vitória, o resplendor e a glória do Cristo vitorioso se espalhe, e a doçura do Evangelho alcance cada brasileiro ou brasileira, do menor à meia-idade ao mais idoso, e que cada um dos nossos líderes, o próximo presidente, o próximo governador, tenhamos acessos a ele, sem medo, sem barganha, mas o acesso de impor as mãos e clamar: Senhor, que o próximo presidente receba a unção do Teu Espírito Santo. Ele não está administrando questões e gestões meramente financeiras, ideológicas. Ele está administrando e vai administrar uma nação, o Teu povo. Povo esse, Senhor, que muitas vezes, olhando para eles nas periferias das cidades, nós percebemos que eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Mas o Senhor mudou a história de Nínive, quando o seu rei se vestiu de saco e se cobriu de cinza, e veio refrigério àquela nação. Nação essa que já estava debaixo do juízo determinado de Deus. E Deus refez, redirecionou o seu juízo por causa do quebrantamento daquela nação. Pai eterno, vamos orar, queridos. Neste momento, Senhor, nós queremos colocar no Teu altar a nação brasileira, do menor município ao maior, do estado mais desenvolvido ao menos desenvolvido, do vilarejo aonde a pobreza, a escassez, quem sabe, predomina, as vilas exuberantes com os seus arranha-céus e a sua vida farta, comida farta. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos convocando e estamos juntos como igreja, clamando ao Senhor. Pai, o futuro presidente da nossa nação, o futuro governador do nosso estado, ele precisa, Senhor, desesperadamente da unção do Teu Espírito Santo. E nós estamos nesta noite aqui porque queremos estabelecer um trono de súplica e clamor ao Senhor, pedindo a Tua bênção sobre o próximo líder que há de nos governar. Que ele não seja faccioso, que ele não seja desonesto, que ele seja um homem íntegro, correto e, acima de tudo, um homem que teme ao Senhor. Cada gesto, cada atitude, cada decisão, cada assinatura, cada projeto possa ser dirigido e orientado pela unção e iluminação do Teu Espírito Santo. Pai eterno, somos uma nação rica, próspera, com tantos recursos,
mas muitas vezes pela falta de gerenciamento e gestão, pela falta de visão ampla, nós temos vivido na escassez, na pobreza, vivendo com o mínimo, quando há diante de nós tantas possibilidades. Mas nós, Igreja Batista Boas Novas, queremos levantar a bandeira daqueles que reivindicam na legitimidade na Tua Palavra. E a legitimidade da Tua Palavra é nos ensinar: clame, meu povo, clame pelos seus líderes, para que eles sejam orientados não pelos demônios, pelas potestades e principados, mas que eles sejam orientados e dirigidos pelo amor, pela bondade, pela justiça, pela integridade, pela inteligência, pela eficácia de uma liderança nobre, sublime, que olha para o ser humano na sua dignidade. Ó Pai eterno, seja quem for que ocupar a cadeira lá em Brasília ou aqui em nosso estado, que o Senhor, que tem o coração do rei nas tuas mãos, conforme a tua palavra nos diz, desde já esteja visitando o coração deste homem e arrancando do coração dele tudo aquilo que não corresponde à tua vontade, e estabelecendo, ó Pai, uma liderança próspera, pujante, visionária, ambiciosa, sempre procurando colocar a glória de Deus, o progresso da nação, a justiça, o direito e a igualdade, pontuando a vida de cada coração, de cada brasileiro, de cada brasileira. A nossa súplica nessa noite, a nossa oração está focada como uma seta dirigida, Senhor, nessa direção, porque sabemos que sem o Senhor, em vão será a construção da cidade. Sem o Senhor, em vão vigiam as sentinelas. Sem o Senhor, em vão se trabalha de sol a sol e não há sustento, não há dignidade. Mas com o Senhor, com o teu agir sobre nós, o sol da manhã brilhará, o sonho e a esperança retornará ao coração e à mente dos brasileiros. A perspectiva, o progresso e o desenvolvimento alcançará as nossas vidas. Os nossos filhos sonharão, os nossos netos e netas olharão para a nossa nação e sonharão com a prosperidade. Ó Pai eterno, nos ajude nessa direção. Sabemos que os tempos são difíceis, mas a tua palavra também nos diz que devemos clamar, que devemos orar, que devemos buscar a tua face, e assim o Senhor mudará a nossa história, mudará a trajetória da nossa nação. Essa é a nossa oração, é a nossa súplica que te fazemos nessa noite, e que da agora em diante venhamos como igreja e na nossa individualidade ocupar o espaço que só nós, só o teu povo pode ocupar, o lugar da súplica, da oração, da intercessão e das ações de graça. É neste lugar que nós queremos estar, e assim veremos a prosperidade e o progresso sobre os filhos dos nossos filhos e a tua bênção sobre a nossa nação. Oramos assim, agradecidos por tudo que tu nos tem vivido, experimentado, e por aquilo que hás de fazer em nosso meio. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus sempre vem com desafio aos nossos corações, e o desafio ficou muito claro para cada um de nós. Não deixe de ocupar o seu lugar na sociedade. Deus tem um lugar reservado para você continuar sendo sal e luz. Não deixe de ocupar o recinto secreto da oração, da súplica,
da intercessão. E não deixe de ocupar aquele lugar que é o lugar da gratidão. Que sejamos pessoas trabalhadoras nessa sociedade em que vivemos, que sejamos intercessores, mas que sejamos também pessoas gratas ao nosso Deus. E assim a gente fará toda a diferença. Vamos ficar em pé para o momento da bênção. Muito obrigado por estar conosco nessa noite, e a nossa oração é que o Senhor dê a cada um de vocês uma excelente semana. Amado Deus, nosso Pai, mais uma vez obrigado por tudo aquilo que vivemos e desfrutamos nessa noite, aqui na Tua casa. Nós viemos aqui te oferecer um culto e fomos ricamente abençoados pela Tua presença e nesse último momento, especialmente pela Tua palavra. Obrigado pelo desafio que o Senhor traz ao nosso coração, e com a Tua ajuda e no poder do Teu Espírito Santo, queremos viver tudo aquilo que recebemos nessa noite. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa e abundante de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que as ternas consolações e conforto e poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a sua igreja aqui e espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Boa semana a todos vocês, que Deus abençoe e que Deus seja com vocês e por vocês.